A humanidade não vive uma grande guerra desde 1945, e provavelmente esse é o melhor momento para se viver na história. E de lá para cá, a tecnologia deu um salto grande, melhorando nossas vidas. E a criação da internet foi uma das maiores invenções da Idade Moderna, e por causa disso tudo, começamos a olhar mais para dentro de nós. Pessoas de classe média não precisam mais vender o almoço para comprar a janta, sem precisar trabalhar desde cedo, fazendo com que elas procurem um propósito em suas vidas, e muitos acabam não encontrando. E por causa da internet e redes sociais, ficam se comparando com outras pessoas desde a infância ou início da adolescência. Misturando isso com uma falta de propósito acaba gerando um grande aumento de doenças mentais como a depressão. Tyler Durden sabia exatamente disso. Os anúncios nos fazem comprar carros e roupas, empregos que odiamos para comprarmos porcarias que não precisamos. Somos os filhos do meio da história, gente. Sem propósito, sem lugar. Nós não temos grandes guerras, nem grandes depressões. Nossa grande guerra é a guerra espiritual. Nossa grande depressão é nossas vidas. Em 1999, o filme Clube da Luta foi lançado e levou muita gente ao cinema, mas muitos acabaram se decepcionando com o filme. Acharam que o longa seria sobre isso daqui. Mas na verdade era muito mais do que um filme de luta, era um ataque a uma geração perdida que via no consumismo uma válvula de escape. Num dos maiores anos da história do cinema, com filmes como Matrix, Beleza Americana, Um Lugar Chamado Notting Hill e A Espera de um Milagre. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Clube da Luta chamou a atenção pelo elenco com Brad Pitt, o queridinho de Hollywood na época, Edward Norton, Helena Bonham Carter e até então novato, Jared Leto. A direção é do excelente David Fincher, que já tinha trabalhado com Brad Pitt em 1995 no espetacular filme Seven, ao lado de Morgan Freeman. Love costs, it takes effort and work. We are talking about people who are mentally ill. We are talking about people fucking crazies. No, yes. We're not. No. Today. We're talking about everyday life here. You can't afford to be this naive. Fuck off. O filme é uma adaptação do livro de mesmo nome, lançado em 1996. For 6 months, I couldn't sleep. Conta a história de um homem que está com insônia. Everything's a copy of a copy of a copy. E começa a frequentar grupos de autoajuda e, ironicamente, acaba ajudando a curar sua insônia. Ele trabalha como investigador de seguros. Em uma de suas viagens pela empresa, ele encontra Tyler Durden. What do you do? What do you mean? What do you do for a living? Why? So you can pretend like you're interested. O personagem de Edward Norton, insatisfeito com sua vida medíocre, acaba preenchendo esse vazio com coisas materiais, e quando ele perde tudo, Tyler é quem acaba o ajudando. Numa conversa num bar, Tyler diz isso para ele. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Things you own end up owning you. Obter as coisas não é e nunca foram um problema. Quando você trabalha para poder comprar coisas que podem melhorar sua qualidade de vida, faz todo sentido. Mas a cultura do consumismo, que aqui é levada ao extremo pelo personagem de Brad Pitt, mostra que pessoas estão perdidas na vida e sem propósito. E tentam ocupar esse vazio com coisas, mesas da marca X, sofá do valor Y. We're not your job. You're not how much money you have in the bank. You're not the car you drive. You're not the contents of your wallet. You're not your fucking khakis. You're the all-singing, all-dancing crap of the world. Ele trabalha em um emprego sem sentido para comprar móveis caros e itens de luxo que ele acredita definir sua identidade. Seu apartamento é um símbolo desse consumismo desenfreado. The Hovertrack Home Exer Bike.
Or the Elhanashov sofa with the string green. Quando seu apartamento explode, aliás, esse personagem não tem nome, ele pode ser qualquer um de nós, ele vai morar com Tyler numa casa abandonada, sem luxo nenhum, e acaba sofrendo um tipo de desintoxicação. You can't get married. I'm a 30-year-old boy. O Clube da Luta, fundado por Tyler e o narrador, é uma forma de os homens expressarem sua frustração e libertarem-se das pressões sociais e econômicas. O clube oferece uma válvula de escape da conformidade e da apatia geradas pela sociedade consumista, promovendo uma forma de autenticidade e conexão humana que contrasta fortemente com a superficialidade da cultura de consumo. Só que Durden não quer só libertar as pessoas da necessidade do consumismo. Tudo isso era um plano para acabar com a sociedade consumista. E para isso ele precisava de um exército. Nada melhor que juntar homens frustrados com seus trabalhos e vidas, e lhe mostrar um propósito, como já foi dito, uma válvula de escape. Agora ele já tem seu exército. His name is Robert Paulson. Come on, guys, His please, name stop it. is Robert Paulson. His name is Robert Paulson. Tyler é um extremista, e como todo extremista com algum tipo de plano, ele precisa criar um grupo, exército, uma unidade para que ele possa manipular. Charles Manson criou uma seita, fez uma lavagem cerebral, e isso levou à morte de 7 pessoas por assassinato, incluindo a morte da atriz de Hollywood, Sharon Tate, em 1969. Jim Jones criou uma comunidade que levou à morte de 918 pessoas, a grande maioria por suicídio, em 1978. Pessoas iguais Tyler existem. Num mundo onde as massas estão perdidas e desanimadas, essas pessoas aparecem como um salvador, alguém que coloca algum sentido nessas vidas desorientadas. And then, Tyler was gone. Tyler Durden some e o narrador tenta o achar, indo em todas as cidades que Durden esteve, porém ele esquece de procurar no lugar mais óbvio, dentro de sua cabeça. O personagem de Edward Norton estava cansado de tudo, seu trabalho, sua vida, de preenchê-la com futilidades, e junto a isso ainda tinha insônia, o que acabou criando uma personalidade que seria o contrário de tudo aquilo que ele não queria mais ser, uma libertação que ele não teve coragem de fazer. Tyler sempre esteve ali hibernando, e o próprio filme nos mostra isso. Thing's a copy of a copy. Clube da Luta tem mais de 20 anos e ainda é atual e provavelmente será atemporal. O filme utiliza o consumismo como uma crítica central à sociedade moderna, questionando o valor e o propósito das posses materiais e sugerindo que a verdadeira realização e autenticidade vem de dentro, não dos objetos que possuímos. What did you want to be, Raymond K. Hessel? Answering, Raymond. Jesus. Veterinarian. Animal. Tomorrow will be the most beautiful day of Raymond K. Hessel's life. His breakfast will taste better than any meal you and I have ever tasted. Curta e se inscreva para ajudar o canal a crescer e veja esse vídeo sobre a história do grunge, com bandas como Nirvana, ou sobre a história do icônico filme Matrix, que foi lançado no mesmo ano que Clube da Luta.